Pai do Senhor mais uma vez. Vamos estar finalizando então essa lição, agora no tópico 3, que diz Jesus, o homem perfeito. Nós vemos até aqui no primeiro vídeo e também no primeiro tópico que Jesus ele é 100% Deus, ele é igual ao Pai, ele tem os mesmos atributos que o Pai, ele é imutável, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele é igual ao Pai. Nós vimos no tópico 2 e no segundo vídeo, consequentemente, que ele é 100% Deus. Ele esteve nessa terra, ele sentiu as mesmas coisas que nós, ele foi provado, tentado nas mesmas coisas que nós somos. Ele sentiu todas as mesmas dificuldades que nós, os mesmos sentimentos, porém sem pecado. Ele não pecou. E nós podemos afirmar então que ele é 100% homem, 100% Deus. O nosso Senhor Jesus é 100% homem, 100% Deus. Nós podemos ver isso biblicamente. A Bíblia é bem clara em nos revelar e nos mostrar isso de uma forma muito clara, muito objetiva. No terceiro tópico nós vamos ver Jesus, o homem perfeito. Nós podemos ver que, apesar de ser Deus, enquanto ele esteve nessa terra como um homem, ele não usou sua divindade, o seu poder para suprir as suas próprias necessidades. Por exemplo, quando ele teve fome, e a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 21, versículo 18, se a memória não falha, que enquanto ele teve fome, é uma das passagens que relata claramente que Jesus teve fome, ele não transformou pedras em pães, por exemplo, para saciar a sua própria fome. Em João capítulo 4, versículo 6, se também não falha a memória, quando Jesus fala que Jesus pediu água para a mulher samaritana, ou seja, ele teve sede, ele não fez, por exemplo, água brotar da rocha, para suprir a sua própria necessidade. Ele pediu água, ou seja, ele passou as mesmas coisas que nós, só que não usou do seu poder, da sua divindade para suprir a si próprio. Ele usou o seu poder, a sua divindade para em prol das pessoas, para ajudar as pessoas, para curar, para ressuscitar, para multiplicar pães em prol das pessoas, com preocupação, com compaixão às pessoas, às vidas. Ele não usou seu poder para saciar a si próprio. E para finalizar, vou ser bem breve nesse último vídeo, nesse tópico. Eu quero só fazer uma comparação, porque a Bíblia vai nos dar uma comparação interessante. Em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer que Adão, que Jesus, ou seja, que Cristo, ele é o segundo Adão. E a Bíblia, em Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante, vai fazer meio que essa comparação entre Adão, o primeiro homem, e Cristo. E vai falar que Cristo ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão ele fracassou, o primeiro Adão ele caiu, ele pecou. E Cristo ele vem nessa figura como segundo Adão. Porque a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem esse pecado ele foi... Quer ver? Eu vou ler aqui com os irmãos. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 15 diz: Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Então, por a ofensa de um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, também pela graça de Jesus Cristo entrou também a salvação, a possibilidade de salvação, de vida eterna para nós. Então, Jesus ele é esse segundo Adão. É uma comparação interessante entre o primeiro Adão, ou seja, o próprio Adão, e o segundo Adão, Jesus Cristo. Que o primeiro Adão, ele era um ser humano. O segundo Adão, Jesus, também um ser humano, enquanto esteve aqui na Terra, veio como homem, como carne, como um ser humano. O primeiro Adão, ele iniciou perfeito. O segundo Adão, ele também nasceu perfeito, sem pecado, uma criança normal. Só que o primeiro Adão, ele fracassou, ele caiu, ele desobedeceu. O segundo Adão, que é Cristo, ele triunfou, ele obedeceu, ele foi obediente até a morte, como diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele triunfou, diferente do primeiro Adão,
que pecou, que desobedeceu. O primeiro Adão, por meio dele o pecado entrou no mundo. O segundo Adão, Jesus, tirou o pecado do mundo. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro Adão, quando ele peca, quando ele pecou, quando ele desobedeceu, ele precisou de um sacrifício, porque a Bíblia diz que eles perceberam que estava nu e Deus, da pele de animais, cobriram eles, fez veste para eles, ou seja, houve sacrifício. Ele precisou de um sacrifício. E o segundo Adão, que é Cristo, ele é o próprio sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Ele não precisa e nem precisou de um sacrifício. Ele é o sacrifício. Ele foi o sacrifício por nós. Ele se sacrificou. O primeiro Adão foi expulso do Éden por causa do seu pecado. O segundo Adão, ele nos traz de volta ao Éden. Ele nos traz de volta à presença de Deus. O primeiro Adão, por causa da ofensa dele, do seu pecado, superabundou o pecado. E o segundo Adão, por causa dele, superabundou a graça. Ou seja, por causa do primeiro Adão abundou o pecado, por causa do segundo Adão superabundou a graça. Então essa é uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E o segundo Adão é Cristo. E é Ele que nos redime, é Ele que nos salva. Só Ele é o caminho, só por meio dele nós podemos ser salvos. E Ele esteve, está, era e é apto a ser esse sacrifício, porque Ele foi também homem como nós e Ele pode se colocar e pôde se colocar em nosso lugar. Porque eu não poderia ser o sacrifício que salvaria ninguém, porque eu também sou pecador assim como todos vocês, como todos nós. Então teria que ser alguém perfeito e semelhante a nós, e esse alguém era e é Jesus Cristo. E para finalizar eu quero ler com os irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25, que diz assim, 1 Pedro 2, 21 ao 25. Porquanto para isto mesmo foste chamados, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, que nós vemos aqui que Cristo, ele carregou os nossos pecados. E da sua boca não houve dolo nenhum, não houve pecado, não houve ofensa, não houve nada que o desaprovasse, nada que o tirasse a sua autoridade e a sua capacidade de ser esse sacrifício, de ser esse nosso substituto e poder nos salvar. Ele tem e teve e continuará tendo toda essa autoridade, porque Ele é Deus e com base nesse estudo nós podemos afirmar que Ele é 100% homem, 100% Deus e é o homem perfeito, o segundo Adão que nos traz de volta à presença de Deus. Então quero agradecer e peço que todos venham assistir, venham meditar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.